BMC tem a conta numerada BMC. Aqui o sigilo é nosso, o lucro é seu. BMC, o banco com estilo suíço, informa a hora certa. Na Suíça agora são mais 4 horas. BMC, Banco Mercantil de Crédito. China, 1935. Todos que se unem a esta missão alistam-se em uma guerra. A dedicação e a coragem de missionárias numa região ocupada pelos bárbaros. Deus o mate com raios, seu selvagem! Para onde vamos? O que vão fazer conosco? 7 mulheres. Anne Bancroft. Hoje, no Festival de Sucessos. Pegue a onda da Globo. Caixa Econômica Federal. Segurança sem limite. Oferece... O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. A Sunab aumenta os preços do arroz e do feijão em 35% e no norte de Minas a seca destrói as lavouras de milho, algodão e feijão. Na Espanha, uma multidão acompanha o enterro de um chefe do movimento ETA que morreu num acidente de automóvel na Argélia, onde estava exilado. Começa o resgate do navio inglês que naufragou no Canal da Mancha, matando mais de 100 pessoas. A polícia paulista descobre um laboratório que podia refinar 400 quilos de cocaína de uma só vez. A greve dos marítimos completa 11 dias e a Petrobras garante que não vai faltar combustível no país. No Rio, o ministro Marco Maciel defende um mandato de 6 anos para o presidente José Sarney. E em Brasília, os partidos políticos fazem um acordo para votar o regimento da Constituinte nesta terça-feira. E agora... as notícias da noite. A era dos marajás pode acabar. É verdade, o Procurador-Geral da República entra na luta contra os altos salários dos marajás. O governador eleito de Alagoas, Fernando Collor, foi hoje a Brasília pedir ao governo federal que acabe com a figura dos chamados marajás, os altos funcionários da Assembleia Legislativa Alagoana, que ganham até 300 mil cruzados por mês. Um dos mais recentes beneficiados pela emenda dos marajás é o atual governador de Alagoas, José Tavares, aposentado como consultor jurídico da Assembleia, com um salário de mais de 350 mil cruzados. O Procurador-Geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence, acatou o pedido do governador eleito, Fernando Collor. O documento é uma arguição de inconstitucionalidade. Nós queremos mostrar que as leis estaduais que amparam esses desmandos, que proporcionaram o surgimento dos chamados marajás, são inconstitucionais. Já conheço superficialmente o assunto e não tenho dúvida que a sua relevância levará a submeter ao caso ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com pedido de suspensão liminar dos dispositivos legais, no caso de dispositivos da emenda constitucional do Estado de Alagoas, que propicia a continuação do caso dos marajás, apesar da representação encaminhada no ano passado. Um outro governador eleito esteve hoje em Brasília, só que para se queixar ao presidente Sarney da situação calamitosa em que se encontra o Estado. Tão calamitosa que a partir do dia 15 de março, o governador eleito do Mato Grosso, Carlos Bezerra, está querendo demitir 20 mil dos 50 mil funcionários do Estado. Dos estados brasileiros todos, acho que o governador que assume em situação mais difícil somos nós lá em Mato Grosso. A situação mais difícil de todo o país. O estado está totalmente falido, funcionalismo com salário atrasado em 90 dias, uma folha enorme, uma dívida imediata enorme. De quanto? A dívida imediata está em torno, assim, imediato para já, em torno de 5, 6 bilhões de cruzados. Mas a dívida ainda a médio e longo prazo, uma dívida também muito grande. A dívida externa e uma dívida interna. Então a situação no Estado é muito difícil. O mandato do presidente. O próprio presidente José Sarney deu hoje a largada na discussão sobre a duração do seu mandato, através do líder do PMDB na Câmara, deputado Luiz Henrique. Mas no Congresso já se discute como resolver o assunto.
O impossível aconteceu. Surgiu em Brasília um tema que une grandes e pequenos partidos, moderados e radicais, esquerda e direita, ministros da área econômica e até os credores internacionais do Brasil. A fixação do mandato do presidente Sarney. Hoje de manhã, o próprio presidente pediu ao líder do PMDB na Câmara que se estudasse a duração do seu mandato. Líder Fernando Henrique Cardoso, como é que se pode definir a duração do mandato do presidente? Para começar, a duração do mandato do presidente já está definida. Ele foi eleito pela Constituição atual, que define um mandato de 6 anos. Então, se houver modificação disso, que é a sua pergunta, como é que isso pode ser modificado? Eu diria, como nós vamos ter uma nova Constituição, as disposições transitórias da nova Constituição podem definir a duração do mandato do atual presidente, porque a Constituinte nova pode até mesmo dizer que vai ter uma monarquia no Brasil. Então, acabaria. Quem define isso, então, é a Constituinte, não o Congresso? Eu acho que é a Constituinte. Eu acho que o Congresso, para mudar a duração do mandato, não teria efeito, suponho eu, sobre um presidente que já está de posse de um mandato de 6 anos. Está decidido. A Constituição diz que o mandato é de 6 anos. A nós cabe respeitar isso. Mas o próprio presidente disse hoje ao líder do PMDB na Câmara que é preciso estabelecer qual a duração do seu mandato. A duração do mandato dele está prevista na Constituição, são 6 anos. E por que a confusão, então? Eu não sei se há confusão. Vindo aqui para o Congresso, o pedido de modificação no que tange ao mandato do presidente, haverá tramitação normal e, evidentemente, se ganhar aquela maioria que a Constituição estabelece, que é dos 2/3, votado em ambas as casas, poderemos ter o mandato reduzido. Essa é a forma legal no momento. Porque se submeter à proposta constituinte, nós cairemos exatamente naquilo que tem sido contestado até agora, que é a soberania da Assembleia Nacional Constituinte. Ao que tudo indica, a Constituinte terá sua primeira votação tranquila desde a sua instalação há mais de um mês. Álvaro Pereira explica este inédito apoio recebido pela nova proposta de regimento. Esse acordo representa o apoio ao projeto de cerca de 90% dos constituintes. Isso quer dizer que a votação amanhã vai ficar bem mais fácil. É claro que PT, PDT e PCdoB vão usar de todos os recursos para retardar a sessão, mas o que deve prevalecer no final é o rolo compressor formado pela soma dos maiores partidos, PMDB, Frente Liberal, PTB e PDS. Houve acordo sobre os principais pontos do regimento. O poder da Constituinte fica limitado agora ao trabalho de discutir e votar a futura Constituição. Câmara e Senado vão funcionar como determina a atual Constituição, mas a Constituinte vai ter toda a prioridade. E, finalmente, houve acordo também sobre a iniciativa popular na Constituinte. Assim que for aprovada a nova Constituição, os constituintes poderão submetê-la em seguida a um referendo popular. E nos 30 dias que se seguem à votação do regimento, poderão ser apresentadas emendas de iniciativa popular, desde que venham acompanhadas por um mínimo de 30 mil assinaturas. O problema será conseguir 30 mil assinaturas no prazo de 30 dias. E o governador eleito de Minas, Nilton Cardoso, não desiste mesmo. Depois do insucesso da bancada mineira na disputa dos cargos importantes do Congresso e da Constituinte, ele agora volta à tese de que os governadores devem ser ouvidos antes de qualquer medida importante do governo na área econômica. Nilton Cardoso quer mais. Os ministros da área econômica, segundo ele, devem se adaptar aos governadores. Qualquer medida econômica que sair do Aravante, ela só deverá sair com a anuência dos governadores. Serão ouvidos para que haja uma medida econômica mais drástica. E somente assim poderá ter respaldo político para as medidas governamentais. Eu tenho certeza que a partir do dia 15 vamos mudar muita coisa nesse país. Paralisação das atividades amanhã visa a mostrar à população brasileira que o setor deseja trabalhar mais. Acertei um carro. Cadê ele? Fugiu. Pegou de raspão. Por falar nisso, você botou o nosso dinheiro na caderneta da Caixa? E eu erro. Ainda bem, porque se não poupar, dinheiro é que nem carro. Não cai do céu. Quem poupar na Caixa não se assusta com nada. Lançado nos Estados Unidos em 82, primeiro lugar na lista de best-sellers do New York Times por 2 anos, o Gerente Minuto foi traduzido para 18 idiomas e vendeu 6 milhões de exemplares.
Liderança e o Gerente Minuto é o mais recente sucesso do Dr. Ken Blanchard, que apresentará pela primeira vez no Brasil a nova geração de treinamento gerencial. 17 de março, São Paulo, Hilton. Dr. Ken Blanchard, Liderança e o Gerente Minuto, o seminário da década para executivos, diretores e gerentes. Hoje não vai dar. A Missão, um filme inesquecível pela grandiosidade do espetáculo. A Missão, ambos defendiam o mesmo ideal. Um com a fé, o outro com a espada. A Missão, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes e indicado para 7 Oscars da Academia. Vencedor de 2 Globos de Ouro. A Missão, com Robert De Niro e Jeremy Irons. Direção de Roland Joffé. Lançamento nacional nos melhores cinemas. Os empregos industriais cresceram em São Paulo em fevereiro, mas, no geral, há menos pessoas empregadas do que no mês passado. Os números desta situação estão em 2 pesquisas divulgadas nesta segunda-feira. Uma feita pela Federação das Indústrias e a outra feita em conjunto pelo DIEESE e pelo SEAD. Essa recuperação... A Fiesp levantou a folha de pessoal de 867 empresas de 42 setores e chegou à conclusão que 13.050 novos empregados foram contratados em fevereiro, elevando o nível de emprego industrial no estado em 0,61%. Os empresários acreditam que esses números positivos ainda são resultado do aquecimento das vendas registrado na euforia do tempo do cruzado. O ano passado foi um ano muito ativo comercialmente, houve uma demanda muito alta, uma demanda muito aquecida. Isto fez com que praticamente todas as indústrias transferissem para este ano uma carteira razoavelmente grande de pedidos. Então nós estamos vivendo muito em função dessas carteiras de pedido. A indústria está tentando, com isto, atender aqueles consumidores que ficaram basicamente na fila de espera o ano passado. Mas nem todas as pesquisas registram números tão animadores. Quem analisou o desempenho conjunto da indústria, do comércio e dos serviços na Grande São Paulo neste início de ano, verificou que houve uma queda no nível de emprego e no valor real dos salários. O SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, e o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, divulgaram hoje sua pesquisa trimestral. E ela revela que no mês de janeiro o nível de ocupação caiu 0,4%, ou seja, uma diminuição de 25 mil postos de trabalho. E quem não perdeu emprego, perdeu dinheiro. Os salários subiram, mas o ganho real foi menor. Entre os meses de novembro e dezembro, essa perda para os assalariados chegou a 12%. O salário caiu, e todo mundo sabia disso, por causa do crescimento da inflação. Não há aumento salarial capaz de concorrer com uma inflação de 16%. Os empresários querem planejar com o governo uma nova política de comércio exterior para este ano. Foi isso que eles reivindicaram nesta segunda-feira, depois de uma reunião na Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Segundo os empresários, a dificuldade de importação já está criando problemas para as indústrias. Nós temos tido algumas dificuldades que estamos procurando resolver com a Casex, agilizando algumas importações, mas o mais importante é estabelecer uma política de comércio exterior para o ano de 87. Essa política só pode ser estabelecida de comum acordo entre governo e empresariado. O governo estabelecendo os patamares de importação e o empresariado analisando juntamente com o governo setores prioritários, sobretudo aqueles que dependem de matéria-prima que não possam ser substituídas. Já chega a 20 milhões de dólares o prejuízo com a greve dos marítimos, que entra nesta terça-feira no seu 12º dia. O cálculo é do Sindarma, o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima. Em São Paulo, a tripulação de 9 petroleiros da Petrobras decidiram voltar ao trabalho no terminal marítimo da empresa.
No Rio, os marítimos não voltaram ao trabalho, mas a Marinha anunciou que vai intervir para rebocar 2 graneleiros que estão atracados no porto para descarregar trigo. O comandante de operações navais da Marinha, almirante Mário Hermes, informou que, por causa da greve, 177 navios estão parados em todo o país. E os donos de postos de gasolina conseguem aumento na margem de lucro de venda dos combustíveis. O reajuste foi de 70% para o álcool e gasolina e de 100% para o querosene e o óleo diesel. Deste reajuste, 63% serão destinados ao pagamento dos salários dos frentistas. O acordo foi concluído nesta segunda-feira entre o Conselho Nacional do Petróleo e as federações dos sindicatos de revendedores de derivados de petróleo. A tarifa de energia elétrica deveria ter tido um reajuste de 45% em fevereiro. E se não tiver um aumento logo, não vai faltar energia só no Nordeste não, mas sim em todo o país. Foi isso que o ministro das Minas e Energia, Aureliano Chaves, disse em Brasília antes de embarcar para Pernambuco. No Recife, quando lhe perguntaram se o racionamento de energia no Nordeste poderia acabar antes do tempo previsto, o ministro respondeu: neste momento, o melhor administrador das usinas hidrelétricas é São Pedro. E o Banco do Brasil não está conseguindo colocar títulos emitidos pelo governo brasileiro no exterior depois da suspensão do pagamento da dívida externa. A informação foi dada pelo vice-presidente do Banco do Brasil, Adroaldo Moura da Silva. Segundo ele, o Brasil emitiu 150 milhões de dólares em commercial papers, títulos vinculados a operações comerciais, em dezembro, mas só conseguiu colocar 120 milhões de dólares, porque a suspensão do pagamento dos juros retraiu os investidores externos. Outra consequência da decisão brasileira de não pagar os juros. Os bancos japoneses vão criar em conjunto uma empresa para absorver todas as dívidas de maior risco dos países em desenvolvimento. A nova empresa pode começar a operar ainda este mês nas Ilhas Caimã e vai deixar o balanço dos bancos com melhores resultados para seus acionistas. O protesto dos agricultores. A Frente Ampla da Agricultura marcou para esta terça-feira uma paralisação dos produtores rurais em protesto contra a política agrícola do governo. Os pecuaristas ameaçam não entregar o leite em solidariedade aos produtores. Em Brasília, o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Flávio Teles de Menezes, foi conversar com o presidente Sarney para pedir taxas de juros mais baixas e explicar os motivos da paralisação. Nós trouxemos hoje, foram alguns números que trazem uma maior facilidade de análise por parte do governo com relação ao custo do crédito de investimento, que vai se tornar muito alto para a renda do agricultor, insuportável, e o problema do café e da comercialização, que é o que mais aflige o produtor rural hoje. E qual a resposta do presidente? Que ele está analisando, vai analisar pessoalmente, através dos seus assessores, e vai continuar com uma economia dinâmica, agricultura dinâmica, vai continuar a analisar dentro desse dinamismo. Agora, nós precisamos de respostas muito urgentes, porque a safra já começou a ser colhida. E amanhã vai faltar leite? A distribuição de leite de amanhã é da entrega de hoje, não vai faltar. Depois de amanhã falta, então? Depende do que ocorrer na entrega de depois de amanhã, porque a agricultura não pretende que falte alimentos à população. Ao contrário, a paralisação das atividades amanhã visa a mostrar à população brasileira que o setor deseja trabalhar mais, não trabalhar menos. O governo acredita que as manifestações de um setor importante na economia brasileira e na sociedade brasileira como o setor agrícola, o governo acredita que todas as manifestações estarão dentro dos limites da lei. Tendo dentro dos limites da lei, não há por que se preocupar. Há intenção, isso sim, de buscar atender as manifestações e as intenções do setor agrícola, como o governo vem fazendo desde o primeiro dia do mandato do presidente Sarney. Reagan quer trazer Gorbachev para os Estados Unidos. Zé, entrou um peixe aí. É mesmo? Pousou aonde? Tava ali agorinha mesmo. Voou. Por falar nisso, você poupou aquele dinheirinho na caixa? Poupei, né? Ah, bom. Porque se não poupar, dinheiro é que nem peixe. Não para se meter em minha vida particular. Como se atreve? Eu estava encostado na parede, Nicholas. Você me contratou pela minha perícia financeira e depois ignorou o menor conselho que eu lhe oferecia. Você está me forçando, Sidney. Mas eu vou lhe mostrar uma coisa, então
vai concordar que uma causa judicial é infundada. Está precisando de alguma coisa, Sr. Fox? Bom, eu estava querendo um copo d'água ou um copo de leite morno. A cozinha fica aqui atrás, senhor. Mas do que é que você está falando? Disto. O bastante para me garantir pelo resto da vida. E também para prover os meus herdeiros e dependentes. Eu venho comprando isto há anos. É inacreditável. O cofre está cheio delas. Assim, se você e a Cordélia insistirem em prosseguir com esse processo, vou ser forçado a me defender, tornando pública toda esta fortuna. Eu não compreendo. Por que não contou a mais ninguém sobre isso? Imagem, Sidney. Imagem. O mundo pensa no Nicholas Roland como um bom vivant, um esbanjador. É uma característica que eu desenvolvi nos últimos anos. É por isso que o público paga. Só você e o Briggs sabem disso. Ele manteve o segredo. Agora eu espero o mesmo de você. Tudo bem, eu vou falar com a Cordélia. É bem possível que eu a convença a cancelar a audiência. Pois convença. E lembre-se que as moedas são segredo. É bom que minha filha não tenha tanta certeza das coisas da vida dela, tais como a herança. Andei procurando você. Eu sei o que está havendo. Tenho que ver você agora. Carinho de mãe é igual em todo o mundo. E a qualidade de Tang também. Tang, consumido em mais de 70 países. Tem duas maneiras de tirar espinhas. Uma é espremer aqui, a outra é espremer aqui. Para saber qual é a melhor, basta olhar no espelho no dia seguinte. Akinaze, a maneira mais fácil de tirar cravos e espinhas. Olímpicos tem um solado de borracha pura. É super aderente e não descola nunca. Olímpicos, a mais avançada tecnologia em tênis. Vestibular 87, os principais acontecimentos, a informação de última hora, a cobertura completa do Vestibular 87 no SBTV primeira edição. Apoio Etapa. Para os novos vestibulares, prepare-se no Etapa, prepare-se bem. É como Pelé ensinou, arrepia, a grande jogada é comprar nas Casas Bahia. Dormitório Batira, Duplex, Cerejeira 11.900, Colchão Probel, Super Luxo, Bordado Casal 2000.